Maravilhoso Deus, onipotente Rei, digno de adoração, Tu és. Das trevas me tirou, luz trouxe em meu viver. Nunca experimentei tão grande amor. Eu sou teu, somente teu, minha vida eu rendo a ti. Nada pode me separar do teu amor. Em meio às tribulações, teu nome glorificarei. Só tu és meu amado Deus. Meu coração curou, agora eu livre sou. Dos medos me livrou com teu amor. Eu sou teu, somente teu, minha vida eu rendo a ti. Nada pode me separar do teu amor.
Olá, queridos irmãos, que alegria para mim poder me dirigir a cada um de vocês em mais essa oportunidade, nesse tempo de adoração, de celebração, tempo de louvor a Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Nós vamos ler o versículo 11, texto que nós vamos meditar nesta noite, no momento em que nós formos pregar a palavra de Deus. A partir desse texto, nós vamos fazer a reflexão. A palavra do Senhor diz assim, Jeremias 29, 11: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A partir desse texto, queridos irmãos, eu quero convidar você a entrar neste tempo de adoração, com essa verdade na sua mente e no seu coração. A verdade de que o Senhor sabe o que Ele tem de melhor para a nossa vida. E, portanto, no momento em que nós estivermos adorando a Deus, o façamos em espírito e em verdade, e em espírito também de oração, pedindo que Deus venha nos fazer compreender que o melhor que Ele tem para nós nos levará a viver aquilo que anseia a nossa alma, o nosso espírito. Nesse sentido, queremos começar esse tempo de adoração, depois da leitura da palavra de Deus, com uma oração, pedindo que o Espírito de Deus venha nos encher com a sua gloriosa presença e nos levar a uma adoração sincera ao Senhor. Oremos. Pai querido, te damos graças por mais esta oportunidade. Que privilégio, Senhor, podermos entrar na tua presença e podermos nos apresentar diante do Senhor neste momento de adoração e de celebração, confiantes de que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Derrama a tua graça, Senhor, em nossos corações, e que teu Espírito tenha plena liberdade de ministrar a cada um de nós. Oferecemos ao Senhor a nossa adoração. Oferecemos ao Senhor esse tempo de celebração, porque só o Senhor é digno de ser louvado, adorado. E por isso, pedimos, ó Deus, que o teu Espírito tenha plena liberdade de agir em nosso meio e em nossos corações, levando-nos a compreender plenamente os teus planos e propósitos para a vida de cada um de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor, queridos irmãos, e vamos fazê-lo com alegria, na perspectiva de que o Senhor tem algo novo e precioso para cada um de nós. Logo mais nós retornaremos. Vamos adorar ao Senhor com alegria. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu não sou de mais ninguém, o teu amor me alcançou, devolveu o meu valor.
eu volto a dizer: sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for o teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego, já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. Eu não sou de mais ninguém, o teu amor me alcançou, me devolveu o meu valor, eu volto a dizer: sou teu, e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém, o teu amor me alcançou e devolveu o meu valor, eu volto a dizer: sou teu, pra sempre assim serei. Onde me mandares ir, tudo que o Senhor disser, já não vivo eu, sou inteiramente teu. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Me visitar hoje aqui. Diga: eu quero conhecer mais de ti. Diga, cante, vamos. Eu quero conhecer mais de ti. Levante as suas mãos e cante: Espírito vem. Diga: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Você consegue cantar mais alto? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, diga: Espírito vem, Espírito Santo, Espírito Santo. Desça para ele descer aqui. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder
como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, diga! Incendeia, incendeia. Vamos queimar por ele, vamos queimar por ele. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Desce aqui, Senhor. Queima minha vida. Queima tudo que não provém de ti, Senhor. Pode entrar. Pode entrar. A casa é tua. A casa é tua. Incendeia. Vamos, meu amor, cante. Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Desce, Jesus. Queima. Incendeia. 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 Diga, Santo Espírito, diga. E cumprindo o seu dia de Pentecostes. Vem vento, vem de impetuoso. E encheu a casa. E todos foram cheios. Todos foram cheios. 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 Seja renovado, seja tocado. Aleluia. Seja queimado aí, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho
Se eu vencer, te adoro. se eu perder, Te adoro. se eu subir, Te adoro. se eu descer, Te adoro. te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor, nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Seus adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor, Senhor. Olá, queridos irmãos, estamos de volta agora para meditarmos na palavra de Deus, depois desse tempo de celebração, de louvor, de adoração, e agora queremos ser ministrados pela palavra de Deus. Já oramos, pedindo que o Espírito de Deus venha com liberdade ministrar o coração de cada um de nós, e queremos orar mais uma vez, na certeza de que Deus sabe o que realmente nós necessitamos, e é Ele que tem o melhor para cada um de nós. Eu quero convidar você mais uma vez a voltar ao texto bíblico que nós lemos no início dessa celebração, Jeremias capítulo 29, a partir do versículo de número 11, e nós vamos avançar um pouquinho na leitura. Jeremias 29, a partir do versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Versículo 12 diz: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Até aqui. Queridos irmãos, eu quero convidar você a meditar comigo num desafio para a nossa vida, e um desafio que nos leva a viver o melhor de Deus para cada um de nós. O texto que nós lemos, o texto base da nossa meditação, Jeremias 29, 11, o Senhor diz que Ele que sabe os pensamentos, os planos, os projetos que Ele tem a nosso respeito. Os seus pensamentos para cada um de nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. O propósito de Deus para cada um de nós é que vivamos o melhor que Ele tem para nós, para a nossa vida. O melhor que Ele tem para a nossa jornada, para o nosso projeto de vida, seja ele pessoal, familiar, profissional. Deus pensa, deseja o melhor para cada um de nós. E o desafio para mim, para você nesta noite, é que conheçamos os planos de Deus, para que nós possamos viver
de maneira correta, feliz, bem-sucedida, porque esse é o desejo de todos nós. Eu quero caminhar com você verificando 3 aspectos fundamentais para que tenhamos esse objetivo alcançado. 3 coisas eu quero pontuar com você nesta breve reflexão. A primeira coisa é que nós precisamos ter um entendimento correto da palavra de Deus. Nós precisamos compreender. Eu tenho dito muitas vezes, que já preguei nesse texto, que entendemos que Deus pensa o melhor a respeito de cada um de nós. Entretanto, nós precisamos conhecer os pensamentos de Deus. Precisamos conhecer qual é a vontade de Deus para cada um de nós, para que, conhecendo, possamos vivê-la e assim desfrutar de uma vida feliz, bem-aventurada e alcançarmos os propósitos que temos nos nossos corações. Então, a primeira coisa é que nós precisamos ter um entendimento correto da palavra de Deus, né? Em Oséias capítulo 4, versículo 6, eu quero convidar você a avançar um pouquinho aí a partir do livro de Jeremias, né? Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim, vamos lá devagarinho encontrar o texto. Oséias capítulo 4, versículo 6, o que diz o texto? O texto diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Até aqui, o meu povo está sendo destruído, o meu povo, em outra versão diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Ora, então, nesse sentido, o primeiro aspecto que eu quero ver com você, para que possamos viver o melhor de Deus, é compreender, é ter um entendimento correto dos propósitos, dos planos, da palavra de Deus para a nossa vida. Muitos não têm uma vida melhor, querido. Muitas vezes nós não vivemos o melhor de Deus para nós, mesmo estando envolvido com a sua obra, mesmo estando caminhando com o povo de Deus, mesmo fazendo parte da igreja, porque nós temos em certa forma, uma interpretação pessoal da palavra de Deus para nós. Ou seja, nós, para usar uma palavra do cotidiano, nós customizamos a palavra, ou seja, nós moldamos a palavra do jeito que nos é conveniente. Ora, se nós interpretamos a palavra de Deus ao nosso bel prazer, ou tentando conformá-la aos nossos desejos, evidentemente que nós não alcançaremos o melhor de Deus para a nossa vida. É por isso que o desafio é de compreender de maneira correta a palavra de Deus para a nossa vida, a fim de que, vivendo-a, obedecendo-a, cumprindo-a, nós alcancemos o melhor que ela tem para cada um de nós. E é ela que vai nos conduzir nesta caminhada para alcançar os nossos objetivos. Então, eu preciso compreender adequadamente, corretamente a palavra de Deus. E se nós muitas vezes não vivemos o melhor de Deus, é porque nós não temos a melhor compreensão da palavra de Deus. Às vezes entendemos errado, se entendemos errado, agimos erradamente. Por isso que é importante aplicarmos o nosso coração ao estudo da palavra, para que, conhecendo a sua vontade, através dos estudos das Escrituras, possamos agir corretamente para podermos alcançar os nossos objetivos. Então, o primeiro aspecto dessa meditação é precisamos ter um entendimento correto da palavra de Deus. Estudar a palavra, ler a palavra de Deus, buscar a compreensão, orar ao Espírito para que Ele nos dê a melhor compreensão da sua palavra. O segundo aspecto é precisamos buscar a Deus com a motivação correta. Precisamos buscar a Deus
com a motivação correta. Veja que Provérbio 21:2 diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz, por intermédio de Jeremias, que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quando eu pauto as minhas atitudes baseadas única e exclusivamente nos desejos do meu coração, eu estou muito, mas muito suscetíveis a cometer muitos erros. É claro que eu não vou agir contrário aos meus desejos. Não é possível agirmos contrário àquilo que nós queremos. Então, o que devo fazer para não agir de acordo com os desejos do meu coração? Eu tenho que moldar os desejos do meu coração aos princípios da palavra de Deus. Se Deus é que sabe os pensamentos que tem a meu respeito, pensamentos que me levarão a alcançar o fim que eu desejo, como vimos no item anterior, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Agora eu preciso moldar, trabalhar para o meu coração se moldar aos propósitos de Deus, visto que os propósitos de Deus são os melhores para a minha vida. Visto que nós já aprendemos pela palavra de Deus, que seguindo os planos de Deus para a minha vida, eu vou alcançar o fim que eu desejo. Ou seja, eu vou conseguir viver o melhor de Deus para a minha vida. Portanto, eu preciso moldar o meu coração aos propósitos de Deus. E não adianta eu simplesmente me apresentar diante de Deus, movido pelos desejos que muitas vezes são enganosos, egoístas, diante de Deus, achando que eu vou alcançar o melhor de Deus, porque Deus não me levará ao seu melhor se eu não tiver um propósito correto diante dele. Se as minhas motivações não forem de acordo com os planos de Deus para a minha vida. Por isso que esse segundo ponto precisamos buscar a Deus com a motivação correta. A primeira coisa que nós devemos fazer, irmãos, ao planejar, e temos falado muitas vezes a respeito disso, ao traçar planos para a nossa vida, é orar pedindo a direção de Deus. Eu costumo sempre dizer, nós estamos chegando aí ao mês de novembro, quando nós outra vez retomaremos a nossa campanha de final de ano, trazendo a minha causa ao altar de Deus. Temos feito isso por anos já. Eu sempre tenho dito à igreja: chame o Senhor para fazer parte do seu conselho ou do grupo de conselheiros, porque quando você apresentar os seus planos, quando você colocar os seus projetos à mesa, Deus terá a liberdade de opinar, de orientar, e a direção de Deus é a melhor que nós precisamos. A palavra de Deus diz que na multidão dos conselheiros toda a verdade se estabelece. Aonde há conselho, os planos prosperam, diz também a palavra de Deus. Portanto, aqui, nesse segundo ponto, quando nós ressaltamos que é necessário buscarmos a Deus pelas motivações corretas, eu preciso pedir que o Espírito de Deus venha trabalhar no meu coração para eliminar toda motivação egoísta, toda motivação que não se enquadre nos planos e propósitos de Deus, a fim de que eu possa buscar o Senhor de maneira correta. Ora, a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3, ele diz que não recebemos porque não pedimos, e que muitas vezes quando pedimos mal, para esbanjar nos nossos próprios deleites. Veja aí, Tiago tratando deste engano do nosso coração muitas vezes. Às vezes nós não pedimos, Tiago está dizendo que nós não pedimos. Não pedimos, muitas vezes, por falta dessa confiança de que Deus tem o melhor para nós. E outras vezes pelo engano do nosso coração, que nos leva a pensar que nós temos o controle das coisas, das situações, de que nós sabemos de fato como agir para fazer o melhor.
É claro que Deus sempre requer de nós a nossa participação na realização dos nossos projetos, mas Ele tem a melhor direção para nós. Não nos esqueçamos do que diz a palavra de Deus, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Não deixe de planejar, não deixe de traçar objetivos, porque a partir deles é que você vai buscar a direção de Deus. Mas coloque os seus planos, os seus objetivos diante de Deus e peça que Ele venha orientar a sua vida na execução desses planos. E melhor, examinar se esses planos de fato são fruto de uma motivação correta diante de Deus. Se o que nós estamos buscando é lícito e para um fim também lícito. Por isso Tiago diz que muitas vezes nós não pedimos, muitas vezes nós já saímos realizando como se fôssemos senhor da situação. E outras vezes quando pedimos mal e pedimos para gastar nos nossos próprios deleites. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos ter o cuidado de estar sempre buscando o Senhor e buscá-lo pelas motivações corretas. Aqueles que buscam Deus por motivos egoístas nunca terão uma vida tranquila, nunca alcançarão os benefícios das promessas de Deus. E se nós não alcançamos os benefícios das promessas de Deus, nós nunca viveremos o melhor de Deus. Porque o melhor de Deus está inserido nas suas promessas. Deus tem o melhor para nós. Veja agora aqui uma perguntinha para mim e para você. Nós queremos viver o melhor de Deus? Claro que nós queremos. Portanto, devemos buscar a Deus com a motivação correta. Buscar a Deus para conhecê-lo melhor, para aprender a amá-lo e obedecê-lo. Fazendo isso, com certeza, o Espírito de Deus, que é o nosso ajudador, vai nos conduzir numa jornada exitosa, uma jornada de vitória, a despeito de todas as lutas e desafios que nós venhamos enfrentar, e como eles são muitos, mas em todas Deus nos dará vitória. A palavra de Deus diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Quando nós buscamos a Deus, quando nós procuramos, primeiro ponto, compreender corretamente a palavra de Deus, a vontade de Deus. Quando nós o buscamos pelas motivações corretas, o Espírito de Deus nos conduz ao terceiro aspecto, que também é fundamental para uma jornada vitoriosa. Que o terceiro ponto, precisamos agir corretamente. Precisamos compreender a palavra de Deus, precisamos buscar o Senhor pelas motivações certas e precisamos praticar de maneira correta. Precisamos conhecer a palavra de Deus e precisamos ter motivações corretas e atitudes igualmente corretas. Veja o que diz a palavra de Deus em Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Veja que lá no item anterior, no ponto anterior, que precisamos buscar a Deus com a motivação correta, eu quero voltar a meditar em você em Provérbios 21:2, que diz: todos os caminhos do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Ora, tudo que nós fazemos aos nossos olhos é correto. Por isso, corremos o risco de nos enganarmos achando que a nossa motivação também é correta. Por isso a palavra de Deus, através de Tiago, nos exorta para que reflitamos, porque às vezes nós buscamos no Senhor aquilo que aparentemente é bom para a nossa vida, mas muitas vezes se transforma em pesadelo, não porque Deus tenha
pesadelos para nós. Porque se voltarmos a Jeremias 29:11, o texto diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito são de paz e não de mal. E aqui nesse terceiro e último ponto para a nossa reflexão, Jeremias, através de Jeremias, Deus diz: eu sou o Senhor que sonda os corações e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Ora, queridos irmãos, se a minha motivação, voltando ao item anterior, se a minha motivação é incorreta, Deus que sonda o meu coração não vai me conceder aquilo que Ele tem de melhor, porque Ele vai recompensar cada um de acordo com as suas obras. Se eu ajo por uma motivação incorreta, o resultado também será um resultado indesejado. Quando nós agimos de maneira enganosa, o resultado será enganoso. Pode ter aparência de bem, mas o resultado será mau. Então, nesse terceiro e último aspecto dessa nossa breve reflexão, a palavra de Deus, o Senhor chama a nossa atenção para o fato de que Ele sonda o nosso coração. No Salmo 139, é um salmo muito conhecido, né? O salmista também reconhece que o Senhor sonda os corações e esquadrinha os pensamentos. Na visão cristã, a atitude correta é sempre a de obedecer a Deus. Portanto, volto ao primeiro ponto, ter uma compreensão correta da palavra de Deus vai gerar uma motivação correta no meu coração e vai me levar a ter essa atitude igualmente correta. É uma cadeia, né? É uma cadeia. A palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. E eu vou tomar esse exemplo para dizer, uma atitude correta, uma virtude chama outra virtude. Uma atitude correta vai gerar um resultado correto. Portanto, se na vida nós temos uma atitude adequada, agimos de maneira correta, essa atitude estará sempre de acordo com os propósitos de Deus. Portanto, é importante que aprendamos a ouvir, a obedecer a Deus sempre. Ora, em Tito, capítulo 1, verso 6, a Bíblia fala sobre pessoas que confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras, com as suas atitudes. Agem de maneira abominável, são desobedientes, reprovados em toda a sua obra. A palavra de Deus diz, Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, o apóstolo João diz que é mentiroso. Se eu busco a compreensão correta da palavra de Deus, se eu ajo por motivações corretas, eu vou ter atitudes igualmente corretas, e essas atitudes corretas serão recompensadas por Deus, como diz no texto de Jeremias 17, porque Deus recompensa a cada um segundo as suas obras. Amados irmãos, eu não posso me distanciar desses aspectos fundamentais se eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida. O nosso dia a dia, precisamos estar bem seguros de como agir corretamente quando estamos pressionados por situações adversas. Não podemos nos precipitar, mas sempre orando antes de tomar qualquer decisão, para que possamos agir de maneira a alcançar os nossos objetivos, os nossos propósitos, os nossos planos. Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem o melhor para cada um de nós. Eu quero convidar você a voltar lá no livro do profeta Jeremias, mais uma vez. Vamos ao capítulo 29 de Jeremias, o mesmo que lemos no início, e avançar um pouquinho no texto para nós encerrarmos a nossa breve meditação.
Jeremias 29, começando novamente no versículo de número 11. Veja que diz, a palavra do Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deixa eu dar caminhando para o encerramento, deixa eu dar um pano de fundo a respeito desse versículo, ou do contexto desse capítulo de Jeremias. O povo de Deus estava cativo na Babilônia. E muitos falsos profetas, que a palavra de Deus diz que falavam em nome de Deus o que ele não havia mandado falar, estavam falando ao coração do povo, dizendo que eles não deveriam fincar raízes na Babilônia, ou seja, não deveriam se preocupar com nada, não deveriam plantar, não deveriam construir, porque logo eles voltariam para Jerusalém. É nesse contexto que Deus levanta Jeremias mais uma vez para escrever uma carta aos cativos da Babilônia, esse capítulo 29, melhor dizendo. E é esse desejo em particular que Deus está dizendo para o povo, que não adiantava eles ficarem pensando que eles iam voltar para Jerusalém antes que completasse o prazo que Deus havia determinado, que era de 70 anos. O povo ficaria cativo na Babilônia por 70 anos. E o versículo 10, para você compreender bem, veja o que diz o versículo de número 10. O versículo 9, falando desses profetas, diz: porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não vos enviei, diz o Senhor. E o versículo 10 diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Aí vem o versículo 11. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está dizendo que aquelas palavras pregadas pelos falsos profetas, palavras que Deus não havia mandado falar, levaria o povo ao erro, ao engano, porque haveria de se cumprir 70 anos, como Deus havia dito. E aí então o Senhor atentaria para eles e os faria regressar, porque era a promessa de Deus. Aí o versículo 11 ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, o que Deus está dizendo é que o cativeiro não era um ato de mero castigo para o povo de Israel, mas era uma ação de correção, de disciplina de Deus, para que o povo se voltasse para as coisas de Deus, para os preceitos de Deus, a fim de que assim eles pudessem viver o melhor que Deus tinha para eles, os pensamentos de paz que Deus tinha para eles, e não de mal, como eles julgavam estar sendo castigados por Deus, sem um fim, sem um objetivo melhor, um objetivo construtivo. Então o Senhor vem ao versículo 11, e veja que quando Deus diz isso, Deus continua orientando o povo, porque, meus irmãos, como nós já refletimos nos 3 pontos que acabamos de meditar, não basta eu saber que Deus tem o melhor para mim, eu preciso conhecer o melhor de Deus para a minha vida, para poder pautar a minha caminhada baseado nesses princípios que Deus tem para me levar a alcançar o fim que eu desejo, que é um fim, uma vida abençoada, vivendo o melhor de Deus. No versículo de número 12, olha o que Deus diz: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Ora, meus amados irmãos, se eu sei que Deus tem pensamentos de paz e não de mal para a minha vida, para me levar ao fim que eu desejo, se eu sei que Deus tem o melhor para mim, eu vou procurar, buscar a Deus, para saber qual é esse melhor, para saber como agir para alcançar esse melhor. E como é que eu vou fazer isso? Através de uma vida de oração. Ah, meus irmãos, como nós temos sido abençoados em nossas reuniões de oração todas as terças-feiras.
Como Deus tem usado de maneira poderosa a vida do irmão Rai, para a cada terça-feira lançar um desafio tremendo aos nossos corações, para pautarmos o nosso viver baseado numa vida de oração. E aqui a palavra de Deus está dizendo, o versículo 11 diz que o Senhor tem o melhor para nós, e Ele mesmo diz, então passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Irmãos, Deus sempre ouve as nossas orações quando as fazemos em espírito e em verdade. E Deus, ouvindo as nossas orações, baseado em um coração quebrantado diante dele, dirigido, conduzido pelo seu Espírito, é claro que Deus vai nos dar a melhor resposta. Nunca se esqueça, querido irmão, de que ainda que seja um não, o não de Deus é o melhor para a nossa vida naquilo que lhe estaremos ou que estamos apresentando. Não importa se Deus vai dizer sim, não ou aguarde, sempre será a melhor resposta para nós. E se o nosso coração realmente está colocado no Senhor, nós vamos aceitar com alegria a resposta de Deus. E aqui o Senhor está dizendo que é necessário que passemos a orar, então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Irmãos, não há perigo nenhum de ficarmos sem resposta quando nós buscamos a Deus em espírito e em verdade. O versículo de número 13, o Senhor continua orientando o povo, ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Ora, o versículo 12, o Senhor diz, então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Mas Deus não vai nos ouvir quando nós nos apresentamos diante dele com motivações incorretas, com interpretações errôneas da palavra de Deus, com atitudes incorretas. Aqui o versículo 13, o Senhor está dizendo, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Muitas vezes, queridos irmãos, nós oramos a Deus, mas não obtemos resposta. Sabe por quê? Porque não o buscamos de todo o nosso coração. Não o buscamos pelas motivações corretas. Não lhe pedimos algo que de fato seja necessário para a nossa vida. E quando eu digo necessário, eu estou sempre pautando o nosso viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Nesta semana, acho que na quinta-feira, devocional do irmão Cláudio, ele falava sobre as vicissitudes. Ele falava sobre a ansiedade no nosso coração. A palavra de Deus diz que nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma. E como é que nós não andaremos ansiosos apenas quando nós confiamos na provisão de Deus? E aqui o Senhor está dizendo que, tomando conhecimento de que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que desejamos, então nós passaremos a orar ao Senhor e Ele nos ouvirá. Mas Ele nos ouvirá, nós o acharemos, nós o encontraremos, haverá uma relação com Deus, quando nós o buscarmos de todo o nosso coração. E sabe, queridos irmãos, vou reler o versículo 13 para avançar no 14. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, o resultado é o que está no versículo de número 14. Diz assim, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, seremos achados pelo Senhor, e Ele faz mudar a nossa sorte. Ele vai conceder aquilo que o nosso coração, guiado pelo Espírito, motivados por motivações corretas, com a compreensão correta da palavra de Deus, Deus vai
nos ouvir, Deus vai se deixar achar e Deus vai mudar a nossa sorte, ou seja, Deus vai nos conceder o melhor que Ele tem para nós. E a parte final do versículo diz: congregar-vos-ei e vos farei voltar para o lugar de onde vos tirei. Por quê? Porque Deus está tratando com o desejo que eles tinham de voltar para Jerusalém. E desejo esse que estava sendo vivido de maneira incorreta, porque estavam baseados em falsas profecias de falsos profetas. Quando Deus havia dito que eles ficariam 70 anos, falsos profetas diriam que o tempo seria muito curto, que já eles voltariam. E Deus então vem e diz que não voltariam sem que completassem os 70 anos. Mas nesse versículo 14, o Senhor está dizendo: serei achado de vós, quando vocês me buscarem, vocês me encontrarão. E me encontrando, eu farei mudar a vossa sorte. E sabe qual era mudar a sorte do povo? Não era apenas trazê-los de volta, porque isso aconteceria no futuro. Mas eles viveriam lá na Babilônia, como viveram aqueles que creram, de maneira fiel, sofrendo os livramentos de Deus, ou seja, desfrutando dos livramentos de Deus, das provisões de Deus, como foi o caso de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, como foi o caso já no Império Medo-Persa, quando Amã, intentou contra a vida do povo de Israel, tentando matá-lo, quando a rainha Esté é levada à posição de rainha, porque eles creram, queridos irmãos. E no tempo de Neemias, eles retornaram. No tempo do sacerdote Esdras, Deus cumpriu a sua palavra para os que creram, porque os que se mantiveram na incredulidade, eles nunca desfrutaram do melhor de Deus. Sabe, queridos irmãos, para encerrar a nossa meditação, eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. Você quer viver o melhor de Deus? Quer ter uma vida ainda mais feliz? Aplique esses 3 princípios na sua vida. Compreender corretamente a palavra de Deus. Compreender corretamente a palavra de Deus. Buscar a Deus pelas motivações corretas e agir de maneira ou de acordo com os princípios da palavra de Deus. Conhecendo os propósitos de Deus para a nossa vida, passaremos a buscar o Senhor em oração. Ele nos ouvirá, Ele se deixará achar por nós e mudará a nossa sorte. Vivemos dias de desafios, queridos irmãos, mas não podemos esquecer a palavra de Deus para nós deste ano em que estamos vivendo. Em Isaías 43:19, a palavra do Senhor diz: eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Não importa os cenários, queridos irmãos. Não importa as dificuldades, é claro que aos olhos dos cativos da Babilônia o cenário era terrível, e de fato era. Mas ali naquele cenário terrível, Deus tinha um compromisso para com aqueles que se mantinham fiéis. Ali naquele cenário absolutamente adverso, Deus era poderoso para lhes assistir e lhes dar vitória, como deu àqueles que se mantiveram fiéis, e Daniel é o exemplo destes. Nesse cenário que nós estamos vivendo, realmente adverso, trazendo uma série de dificuldades para nós, Deus é poderoso para nos dar vitória e nos conduzir em bom êxito. O ano está quase terminando, mas Deus ainda tem muitas coisas novas para fazer. Se passarmos a orar a Ele, se buscarmos de todo o nosso coração, Ele se deixará achar por nós e fará mudar a nossa sorte. E Ele nos conduzirá aonde nós precisamos chegar. Você quer o melhor de Deus?
Aplique o seu coração em conhecer a vontade de Deus, através de uma vida de oração, a partir da compreensão correta da palavra de Deus, e viva o melhor de Deus para a sua vida. Eu quero orar com você. Querido Deus, te dou graças por essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, poder compartilhar com meus irmãos as verdades eternas que certamente nos levarão a alcançar o fim que desejamos, no sentido de que todos nós, Senhor, sonhamos com uma vida abençoada, uma vida feliz. E esta vida será plenamente alcançada, vivida e desfrutada, se a buscarmos de acordo com os preceitos da palavra de Deus, de acordo com os teus planos e propósitos para cada um de nós. Ouve, Senhor, a oração dos teus filhos e estende a tua mão para abençoar a tua igreja, para abençoar o teu povo. É a minha oração, Senhor, orando e abençoando-os em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão, igreja amada do Senhor. Que Deus te dê uma noite de descanso, um dia de paz, uma semana de paz, sempre avançando para o melhor que Deus tem para cada um de nós. Deus abençoe sua vida e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações e a doce presença do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe sua vida, uma excelente noite de descanso, um excelente dia, uma ótima semana e um caminhar triunfante, caminhando sempre com Deus no centro da sua vontade. Deus abençoe e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra
Deus revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar.